Muito bem. Tudo bem, alunos? Eu sou a professora Verônica. Hoje eu estou aqui para apresentar uma aula de explicação da semana 1 de Geografia do segundo ano do ensino médio, referente ao Plano de Estudos Tutorado, volume 2, proposto pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Vamos então começar com a semana 1, que vai tratar sobre o processo de urbanização contemporâneo, a cidade, a metrópole, o trabalho, o lazer e a cultura. Bom, políticas públicas e desenvolvimento urbano sustentável. Então, primeiramente, vamos conceituar uma cidade sustentável. Então, o que é a cidade sustentável? A cidade sustentável é aquela em que os elementos do ambiente natural, água, solo, atmosfera e biodiversidade, fauna e flora, os elementos do ambiente construído, edificações e infraestruturas construídas em exercício de funções produtivas, e os elementos humanos, homens e mulheres, interagem em simbiose em meios urbanos, buscando-se a projeção qualitativa e duradoura de cada elemento no tempo. Então, uma cidade sustentável é aquela que consegue fazer a conciliação entre os elementos da natureza, os elementos que foram construídos pelos seres humanos e os próprios seres humanos, para que esses possam conviver nessa cidade de forma harmônica e também para que haja qualidade de vida e que não, logicamente não haja degradação dos recursos naturais. Essa seria então uma cidade sustentável. O conceito de sustentabilidade urbana defende que as cidades devam ser analisadas como um sistema integrado, ou seja, é tudo dinâmico, tudo sistêmico, holístico. Então, qualquer coisa que você fizer vai interferir em outro elemento, os elementos da natureza são interligados. Então, pensando nesse sentido, os meios de transporte, por exemplo, devem ser compreendidos, devem ser pensados de forma a não prejudicar o meio ambiente, de forma que haja qualidade tanto para os seres humanos quanto para a conservação, a preservação do meio ambiente. Então é preciso pensar em meios de transporte que sejam sustentáveis também, que não gerem tanta poluição, que haja uma política relacionada com a preservação do solo, tudo nesse sentido aí. Em nome do progresso, muitas cidades brasileiras degradam boa parte do meio ambiente onde se localizam, e a população mais vulnerável é a que mais sofre, já que as políticas de inclusão não têm conseguido a eficácia necessária. Então, é bastante comum, em nome do progresso, as cidades poluírem os seus mananciais hídricos, os seus córregos, os seus rios que cortam essas cidades. É bastante comum o desmatamento de áreas verdes, a destruição de reservas, de áreas de vegetação nativa, ao corte, o mau uso do solo, a ocupação irregular de áreas de morros, de áreas de nascentes, então é bastante comum que aconteça isso, principalmente as cidades brasileiras, porque a maioria das cidades brasileiras surgiram sem o devido planejamento urbano. Então, hoje em dia, não se preocupar com a sustentabilidade sob a justificativa de que é difícil mudar os hábitos da sociedade é o mesmo que não se preocupar com o futuro e a preservação do planeta, porque é necessário hoje em dia você ter essa consciência ambiental, você imaginar que os seus atos vão refletir no futuro, vão refletir, os seus atos locais refletem no todo, então é necessário sim trabalhar com esse processo de mudança de consciência, de mudança de hábito. Então, é claro que mudanças profundas não podem ser conseguidas de um momento para outro, mas é possível mudar pequenas atitudes do dia a dia até que elas evoluam para um novo estilo de vida capaz de beneficiar a todos. Então, é necessário a gente agir localmente e pensar globalmente, Então, os nossos pequenos atos, eles têm sim consequências, e eles podem sim interferir, no resultado. Vivemos então em uma sociedade imediatista e consumista, e é por isso que o incentivo à sustentabilidade urbana se torna um grande desafio, porque a todo momento a gente vê as grandes marcas, as grandes multinacionais utilizando-se da mídia, dos meios de comunicação para incentivar cada vez mais o consumo, o uso de produtos, a pessoa ela passa a valer pelo que ela consome, pelo que ela possui, então
Por isso que é tão difícil a gente pensar em sustentabilidade urbana, principalmente levando em consideração esse apelo, né, do capitalismo, das grandes empresas, para fazer com que as pessoas deem mais valor às coisas, né, do que a outros valores mais importantes. É por conta disso que nos últimos anos os congressos e convenções para discutir o tema se tornaram mais frequentes, né? Então, desde, né, o final da década de 70, né, que os países vêm se reunindo para tratar, né, para discutir sobre a questão ambiental, sobre os problemas ambientais, né, as grandes convenções, né, a Conferência de Estocolmo, né, a Rio 92, depois posteriormente a Rio mais 10, Rio mais 20, né, todos esses encontros foram realizados nesse sentido, pensando já em propor, né, projetos para atingir a chamada sustentabilidade, né, para tentar resolver também a emissão dos poluentes, né, tanto no caso dos países mais ricos e tanto nos países mais pobres também, porque todos eles têm uma parcela de culpa, né? Então, é possível sim conciliar a natureza na cidade, é possível que a cidade seja sustentável, sim, né? É só necessário que haja políticas, né, projetos e também a conscientização, né, a mudança de pensamento individual dos cidadãos. Então, incentivar a sustentabilidade urbana significa garantir um mundo melhor para os nossos filhos e netos. Então, é necessário sim a gente pensar nesse sentido. Porque que mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos? É preciso sim pensar nas gerações futuras. Esse conceito de sustentabilidade tem a ver com isso também. Então, se cada um fizer a sua parte por meio de pequenas mudanças em hábitos cotidianos, não será necessário um grande esforço para que tudo funcione de forma sustentável. Então, devemos agir localmente, fazer a nossa parte e pensar globalmente, né? Entendendo que tudo faz parte de um todo, né? Todos os problemas ambientais que ocorrem no Brasil acabam interferindo no mundo também, né? A curto prazo e a longo prazo, ok? Então ficamos por aqui e aguardo vocês na aula de explicação da semana 2. Um abraço a todos.